De cá me vejo cara, de lá te vejo coroa. Aqui pouco me custa, ali tudo nada se paga. Veja-se que é injusta, porém parece a ninguém frustra a tragédia dessa chaga. Trechos de perspectiva incontroverso de W. Pueblo. Olá, bem-vindos ao nosso canal. Você está no Ventando, aquele que sempre te traz a verdade de volta. Eu sou Valdilene e nós estamos aqui para o nosso bate-papo hoje, 1º de agosto de 2026. Sempre sobre os problemas geopolíticos que estamos vivendo na atualidade. Se você estiver vindo aqui pela primeira vez, faça sua inscrição. Independente da situação, marque a sinetinha, curta, distribua para os seus conhecidos, amigos, visite outros canais, faça seus comentários, de certa forma participe, dê visibilidade ao nosso trabalho em nossa revista eletrônica, para permitir que mais pessoas vivam felizes até a eternidade. Beleza? Pois bem, comecemos então colocando alguns assuntos, alguns fatos ocorridos nas últimas 48 horas. Olha só, tivemos a informação de que, de certa forma, né, as notícias trafegam nas mídias corporativas. Quando eu falo mídias corporativas, vocês podem, ao invés de eu apresentar aqui o site e tal, eu falo de coisa que está liberada, acessível nas redes e na internet. Então vocês podem acessar as comunicações das mídias corporativas e essas informações vão estar lá, esses fatos narrados vão estar lá. Uma ou outra coisa distorcida, obviamente, como vocês sabem, né? Em relação à situação do conflito do Golfo Pérsico, está dito que a Europa, e no caso a União Europeia, né, tem se mantido calada, apática, na tentativa de passar despercebido, para não sofrer pressões de Gorbachev, para atuar no auxílio, vir em seu auxílio, em seu socorro, e do Bibi doidão, ali na região do conflito contra o Irã. A outra coisa a Polônia tem se manifestado, inclusive com uma conversa com o Zé Ruela da Ucrânia, no sentido de se colocar à disposição para trabalhar a fabricação, a produção dos sistemas Patriot, né, que os Estados Unidos, que o Bibi doidão, que o Gorbachev ofertou para a Ucrânia, né, liberou das licenças para produzir internamente na Ucrânia, já que ele não tinha os equipamentos para fornecer. A Polônia, sabendo dessa possibilidade, se colocou à disposição, né, para produzi-lo internamente na Polônia. Isso, na realidade, para atender os interesses dela, né? O que ela quer, na realidade, é ter à disposição a possibilidade de produzir os sistemas de defesa na chamada busca de investimento na área de defesa, indústria de defesa que ela está buscando para ser o futuro beligerante com a Rússia. Está circulando pela mídia o comportamento do capital ocidental, do capital em geral, de fugir da Ucrânia por conta das situações de perdas, né, na área limítrofe, no litoral do Mar Negro. Ou seja, ao perder os portos, ao perder o acesso ao Mar Negro, o capital que hoje ainda existe na Ucrânia está pensando em fugir. Quem não está lá não vai, obviamente, né? Mas quem está, porque na realidade é um cerco para a própria existência do capital, da indústria, do comércio ali na Ucrânia. Então, um prejuízo que já começa a aparecer e que o Zé Ruela não contava, né? Mas é normal, porque o capital vai aonde tiver possibilidade de fazer dinheiro.
Ele vai aonde ele tiver possibilidade de se multiplicar. Se essa possibilidade logística ela não existe, o que vai ocorrer é que o capital foge de lá, porque ele não tem pátria, não tem mãe, não é isso? Independente do discurso que faça. Na reunião que houve nos Estados Unidos entre Bibi Doidão, Zé Ruela e Bobachoff, está escrito na imprensa que Bibi Doidão não quis receber Zé Ruela. Por quê? Porque ele entende que Zé Ruela é uma pessoa muito suspeita, ele não tem muita confiança. Então, de certa forma, a agenda que seria esperada de reunião entre o Bibi Doidão e o Zé Ruela, essa agenda ela não ocorreu. Segundo narra a imprensa, né, a mídia ocidental, que gosta também de muita mentira, sobre a organização da coalizão que está sendo conduzida pela Arábia Saudita para enfrentar o chamado bloqueio naval pelo movimento Ansarallah do Iêmen. Então, o Mar Vermelho, que por enquanto está fechado para a Arábia Saudita, está levando ela no desespero a tentar construir uma coalizão para se confrontar com o Iêmen, ou seja, a tentativa de reabrir o Estreito de Bab el-Mandeb. Sobre isso a gente vai também tratar um pouco na análise, nas consequências disso aí. Por quê? Porque ela está dentro dessa aliança que ela está organizando, países importantes como o Egito, o Paquistão e a Turquia. E veja que colocar a Turquia dentro da coalizão é colocar a OTAN, né? E nós vamos ver os complicadores disso aí. De outra forma, o tempo está correndo, já está chegando às datas limites, e as últimas reuniões de Bobachoff com seu comando, com seu planejamento estratégico, das conduções, das reações que estão sendo produzidas ao Irã, ali na questão de Hormuz, ele está estressado exatamente porque não consegue chegar a uma estratégia, a filtrar uma estratégia, a ter um plano de saída da situação em que se colocou. Ou seja, ninguém apresenta a ele em uníssono uma proposta onde ele simplesmente se sinta seguro que aquilo levará a saída para o imbróglio em que ele está. Ele está totalmente irritado com seus comandantes militares. Porque é a situação, como a gente viu, que está quase sem saída. E olhem, as reservas estão com o calendário marcado para os meados deste mês de agosto. O Ayatollah Mujtaba Khamenei divulgou, na realidade, uma informação de que deu um prazo até 6 de agosto para o retorno dos estadunidenses ao memorando, obedecendo o que ele já disse que é condição sine qua non. Então, colocou um ultimato na mesa para o Ocidente. E por que isso é importante? Nós vamos ver hoje na análise, porque ao invés de só reagir, ao invés de estar na estratégia só de contenção, na realidade, a partir do último final de semana, o Irã iniciou um movimento de reação, de ativo, dentro de uma nova estratégia para combater, para expulsar os estadunidenses das bases que ele tem ali no Oriente Médio. Ou seja, era um dos objetivos desde o início da campanha. Então, nós vamos tentar entender o que está acontecendo com relação a isso. Outra coisa, e aí vocês vejam que ficou sem saída o Ocidente. Outra coisa, alguns estrategistas do Bobachoff têm apresentado em saída coisas assim malucas, ocupar a ilha de Karg, bombardear o sul do Irã, o Golfo, tentar colocar tropas dentro do continente ali no Irã, no sul do Irã, para permitir reabrir o Golfo, e tem surgido ideia de tudo. A última é o cerco total ao Irã. Por quê? Porque viram que esse pseudo-bloqueio que eles estão conduzindo no Golfo de Omã, né? Porque o Irã está fechando no Estreito de Hormuz, o Bobachoff está fechando no Golfo de Omã, atuando na fiscalização no mar,
lá distante do litoral iraniano para não ser atingido pelas munições da Guarda Revolucionária. Então, para não ser atingido porta-aviões, o seu potencial naval, ele fica distante do litoral do Irã, parando as embarcações que ele entende ter saído do porto e atender os interesses do Irã. Isso, de certa forma, não tem feito, não tem dado os efeitos, não tem chegado às consequências que ele quer para o Irã, quais seja a consequência de quebrar o comércio do Irã. Por quê? Porque o comércio do Irã continua sendo satisfeito pela saída pela saída continental que o Irã tem. O Irã tem, por exemplo, os acessos aos fornecimentos no mercado russo, Azerbaijão, Cazaquistão, Quirguistão, China, Paquistão, Afeganistão. Todo esse território está aberto para o Irã trafegar com suas necessidades de suprimentos. Então, além do porto de Guadá, que é um porto que está no Paquistão, mas atende às necessidades do cinturão da seda chinês, portanto, está administrado pela China, ele tem recebido suprimentos a partir do porto paquistanês, e que fica muito próximo das fronteiras iranianas, e aí, via terrestre, essas mercadorias elas entram para dentro do Irã. Ou seja, o bloqueio que os americanos e estadunidenses estão fazendo ali na região do Golfo de Omã, ele não tem nenhum sentido, ele não se realiza efetivamente, né? Ele não se torna um bloqueio efetivo. As naves estão ali só para papagaiar o Golfo de Omã. Portanto, as estratégias estão surgindo assim, coisas mais loucas, inclusive essa que eu estou falando de chamado cerco total. Todo o cerco em relação ao território iraniano. Isso quer dizer Paquistão, Afeganistão, e etc, etc, norte cercar praticamente, já que ele acredita que pelo mar ele já está cercando. Veja o nível das ideias todas tolas, né, que é produzida por conta dessa falta de saída para o império que é decadente. Isso são as coisas, né? Então, vejamos uma aguinha para que possamos concluir, fechar ou começar a análise. Então, olha só, vamos visualizar o que temos. No primeiro momento, a estratégia iraniana para atuar nessa guerra com o Ocidente, ela se limitava ao processo defensivo num mecanismo, numa lógica, né, numa estratégia, num método, que a gente inclusive já teve um programa aqui que a gente discutiu, que era a questão do mosaico, né? Eu cheguei inclusive a fazer um programa falando sobre a ideia não ser tão nova, de ser uma ideia inclusive cirista e de Dario, lá nos primórdios do Império Persa, o Aquimênida. Então, o que consistia isso? O primeiro momento foi o processo de defesa, porque estava, de certa forma, sendo vítimas do ataque, né? Então, a primeira ação da Guarda Revolucionária Iraniana foi o processo de defesa. E a defesa se deu com essa estratégia, né? Então, o que ocorreu? Essa coisa veio vindo de forma reativa até agora, até o final da semana passada. Em que sentido? O Irã sempre respondia nos momentos em que o Gorbachev atacava. Então atacava, ele respondia. Às vezes respondia com força dobrada, ele exponencializava o peso da mão quando reagia. Mas eram sempre reações, não é? Mas o projeto inicial, desde o início, eu disse, olha, lá no nosso começo, o Irã vai forçar a saída das bases americanas da Península Arábica, ele quer tirar os americanos do Golfo Pérsico. E quando a situação de derrota se apresentou, eu disse, o processo, a saída para o Império
para não ser uma extremoção rápida, é de fato fazer a chamada inflexão dos músculos. Era sair dali do Oriente Médio, era sair da Ásia Ocidental, era deixar a coisa ali como estava, conduzida pelos próprios hábitos para prevenir um prejuízo maior. E aí depois eu disse, se não sair, pode ser que, se não sair voluntariamente, o Irã vai forçar a saída à força, vai forçar a fuga. Agora vejam o que está acontecendo. Olhem, quando o Bab el-Mandeb foi fechado e que o Iêmen, que o movimento Ansar-Allah informou o Irã de que tinha um projeto, um planejamento estadunidense de botar, junto com a Arábia Saudita, um ataque contra todo o eixo da resistência, ou seja, um ataque conjunto contra o Iêmen, contra o Irã, contra o Hezbollah e contra as forças iraquianas de resistência, seria uma coisa feita uniformemente e ao mesmo tempo. Portanto, a ideia não era uma luta de derrota ao Irã, a ideia era uma luta contra todo o eixo da resistência. É por isso que Israel se mantém, preserva essa resistência da luta contra o Hezbollah. É porque a busca deles é uma derrota total do conjunto da resistência. E aí, quando esse ataque entrou no processo de planejamento e o Ansar-Allah tomou conhecimento, além de responder ao ataque saudita contra o aeroporto de Sanaa, ele respondeu fechando o estreito de Bab el-Mandeb e informou o Irã. O Irã, ao tomar conhecimento disso, passou a atacar ativamente. Eu não vou dizer que de surpresa, porque o estado de guerra, ele existe desde que foi atacado. E o memorando de cessar-fogo, ele não está sendo obedecido pelos Estados Unidos. Então, a ação que levou ao ataque na base na Jordânia, que derrubou mais 3 F-35, levou à retirada total do sistema do CENTCOM, das bases do Centro de Comando de Defesa, né? Do monitoramento que tinha na Jordânia, a fugir de lá, ela foi uma ação que está no contexto da guerra normal, ela não foi uma ação de desrespeitar um cessar-fogo, como o Ocidente quer demonstrar, como as manchetes no Ocidente tentam demonstrar. O ataque às bases da Jordânia, do Kuwait agora, para obrigar a fuga das bases americanas ali, ele é um ataque que é agora uma outra perspectiva. Ele é ativo. O Irã passou a atuar na frente. Não ficou aguardando para reagir aos ataques que sofria. Essa é a mudança. Mas é uma mudança que também muda com o jeito de ser que tinha sido implementado no primeiro momento, a chamada tática que tinha sido implementada no primeiro momento para administrar a resistência do conflito, que é aquela que a gente chamou de mosaico, né? Uma resistência em mosaico, ou seja, toda a estrutura de direção da resistência conduzida por pontos auto-administrados, né? Para permitir que eles atacassem independentemente de ordem superior os alvos que estavam destinados a ser atacados. Então, o Irã começou a fazer isso. E veja que ele fez isso de forma, vamos dizer assim, a escalonar. Ele iniciou um processo de ir avançando, e a cada vez que avançava, escalonava. Então, a partir dos primeiros bombardeios nas bases americanas, que cegou o processo da administração da guerra para o Ocidente, ou seja, e acabou com seus sistemas de defesa antiaérea, o Irã foi fazendo e agora está simplesmente sedimentando esse processo de destruição. Então ele está simplesmente massificando os ataques, os bombardeios nas bases americanas que já tinham sido atacadas, que já estavam. Então ele está tirando toda e qualquer possibilidade de reaproveitamento dessas bases. Isso quer dizer o quê? Que ele produziu a fuga em massa dos americanos dessas bases.
Os americanos, ao fugir dessas bases, não podem voltar para os Estados Unidos porque a guerra não acabou, não é a situação inicial que eu tinha falado. A situação é que o conflito continua, ele precisa de resolução. E, ao perder todas essas bases, o que os americanos estão fazendo, os estadunidenses estão fazendo? Eles estão fazendo exatamente o que o Irã queria antes de começar a guerra. Ou seja, o Irã começou a forçar, conduzir os americanos como se conduz um burro, com o chamado, né, aquele, não sei como chama aquele, as viseiras que bota em burro, para dirigir qual é o caminho que ele tem que ser. O jogo de xadrez do Irã foi o seguinte, ele começou a destruir massivamente as bases onde os americanos estão, a ponto de eles não poderem ficar onde eles estão, distribuídos. E aí, as pessoas agora vão entender por que o Irã não inicia ataque ainda contra Israel. Porque o Irã estava dispensando de Israel desses bombardeios, a não ser quando respondia um ataque judeu. Quando Israel atacava, ele respondia e tal. Mas ele resolveu preservar Israel para o último momento. E qual é esse último momento? O papel que Israel vai fazer nesse negócio da guerra. Qual seja a única cesta onde o Ocidente vai colocar todos os ovos. Percebeu o que está sendo a jogada do Irã? O Irã destruiu todo o processo da distribuição das forças que ele estava enfrentando, cegou todos, a ponto, por exemplo, as bases do Kuwait, do Bahrein, a da Jordânia, o centro da Jordânia, que eram os olhos de Israel para proteger Israel, mas não eram para proteger a Jordânia. Veja só, os radares, os sistemas de defesa, de conhecimento antecipado, que está distribuído em todas essas bases americanas e principalmente a da Jordânia, eles existiam não para enxergar os ataques que eram feitos contra os árabes, mas as possibilidades de ataques que eram dirigidas a Israel. E o que é que o Irã fez? Cegou todas essas bases. Agora atacou todos os militares que estão nessas bases, estão fazendo eles serem retirados de lá. Além de destruir os seus ativos, né? Os seus elementos de combate. E os sistemas de suprimento de combustível, para permitir que não voem. Ou seja, o que Israel resistiu até agora, que era receber as aeronaves, toda a estrutura dos Estados Unidos no Oriente Médio, ali na Ásia Ocidental, para dentro do Estado de Israel, agora não pode mais reagir a isso, não pode mais resistir. Por quê? Porque essas bases, toda essa estrutura logística que estava a servir Israel dentro dos Estados Árabes, dentro dos países árabes, agora tem que ir para dentro de Israel. E por que Israel não queria? Simplesmente porque é o fato que ele raciocinou, é que ele viraria o alvo. Mas além de virar o alvo, o que o Irã quer é juntar todos eles. É aquilo que o Ocidente queria que tivesse no Irã e que não existe, que é a chamada distribuição no mosaico. É aquilo que eles queriam que tivesse no Irã, concentrado no lugar, os mísseis, concentrados em sistemas de defesa, que eles iam lá, bombardeavam e a guerra acabava num show pirotécnico, né? Então, o Irã foi abatendo e tudo mais, e aí conduziu estrategicamente a fonte de ataque e resistência do Ocidente e do sionismo a uma estrada, um caminho que ele pudesse controlar. E qual é esse caminho? É Israel. Então, ele está sendo dirigido. Por quê? Porque ir para Diego Garcia, base no Chipre, Bulgária, ou qualquer outro lugar que ele faz, e aí essas pessoas não podem entrar no conflito. Por quê? Porque ao centralizar, ao concentrar todos os ovos na mesma cesta, o que o Ocidente, o que Bibi Doidão e Gorbachev estão fazendo, é virando um alvo bacana. E o pior, não tem todo o sistema de defesa que antes tinha. Qualquer lugar ali na Península Arábica, inclusive o ocidente dela, o trecho da Israel e tal, é
alvo muito fácil e sem restrições para os mísseis iranianos, os mísseis e drones. Nesse exato momento, a estratégia do Irã, e deu um prazo de 6 dias. 6 dias é uma coisa mortal para muita coisa. É uma coisa mortal para a própria concentração dos elementos de defesa ocidental que estão sendo colocados ali nas bases de Israel, quanto é uma data limite para a questão do combustível, a questão do petróleo que passa pelo estreito, o exaurimento das reservas do Ocidente. E corre o risco de, sem petróleo, sem combustível para subir, sejam massacrados totalmente no chão. Uma coisa muito irônica essa história, né? Mas eu vou lembrar. Olha, tem 2 elementos, inclusive os 2 têm lembranças disso no passado. Os Estados Unidos, 6 de dezembro de 1941, o chamado Dia da Infâmia, isso é batizado por lei nos Estados Unidos, né? Então, 7 de dezembro de 41, Dia da Infâmia, quando o Isoroku Yamamoto, né, almirante japonês, e a esquadra japonesa, a elite da esquadra japonesa, se achegou ao Havaí e bombardeou a base americana de Pearl Harbor e simplesmente acabou com toda a força aérea americana que estava no chão. Não levantaram o voo. Ela foi destruída. Por isso, inclusive, batizaram como Dia da Infâmia. E a outra é a Guerra de 67. Já a Guerra de 67, o que foi feito? Foi feita uma certa distração e que os judeus sionistas pegaram a força aérea egípcia no chão. Essa foi uma das razões do sucesso de 67. O primeiro momento da guerra de surpresa foi exatamente uma operação aérea que pegou a força aérea egípcia totalmente assentada no chão. Então, os dois entendem, os dois passaram por essa tragédia. Veja, só que lá não foi falta de combustível, não, lá foi a surpresa. Aqui, eles não vão ser pegos de surpresa. Aqui, eles podem ser pegos sem combustível para subir voo. Ou seja, vão estar assentados nas bases na hora que os mísseis e as bombas estiverem caindo. Porque não tem o sistema de defesa para defender, para parar, e nem tem o combustível para subir, para enfrentar o problema no ar. Vão ficar ali feito galinha tonta, no galinheiro, esperando a bomba cair na cabeça. Essa é a cilada que está sendo armada. Pois bem, então tem esse prazo. Uma coisa que a gente precisa analisar foi, por exemplo, a coalizão criada pela Arábia Saudita, onde está países árabes, os países da cooperação do Golfo, né, que estão tentando resistir, para tentar reabrir o Estreito de Bab el-Mandeb, ou seja, tornar o Mar Vermelho novamente útil para o comércio do Ocidente. Antecipo informando, como vocês sabem, que o fechamento de Bab el-Mandeb ele se dá somente para as belonaves sauditas, ou que socorram os sauditas, né, de outros países que saiam com petróleo da Arábia Saudita. E também só se dá se esse petróleo se dirigir para o Ocidente ou para os aliados do Ocidente na Ásia. Esse cerco, esse filtro, ele não atinge as belonaves, os petroleiros que transportam o combustível para a China. Observem. Portanto, não tem por que a China se chatear. E aí, vejam que essa coisa, o estreito, assim como o Estreito de Hormuz estava aberto antes de atacarem o Irã, o Estreito de Bab el-Mandeb estava aberto antes da Arábia Saudita fazer aquela loucura, aquela doideira, aquela coisa de idiota que foi atacar o aeroporto do Iêmen. Antes desse processo, e antes de vazar o plano de que ela e o Império Ocidental estavam planejando os ataques exatamente aos iemenitas, aos resistentes do Iraque, ao Irã e ao Hezbollah. Ou seja, ela estava participando de um plano para a destruição coletiva da resistência. Então, eles provocaram o fechamento do Estreito de Bab el-Mandeb. Mas veja,
A Turquia não tem por que se preocupar com isso. O Egito não tem por que se preocupar com isso. Percebe o que eu estou querendo dizer? A Inglaterra não tem ainda com que se preocupar com isso. Só se preocupa com o petróleo que sai da Arábia Saudita e pode se dirigir a eles. Mas a Turquia, a Europa toda está passando do Mediterrâneo para o Mar Vermelho e exportando suas mercadorias para a Ásia. Observe que o Estreito de Bab el-Mandeb, muito mais importante do que a parcela de petróleo da Arábia Saudita que passa ali, 5%, 7%, é o comércio dos outros produtos, que é um tráfego de vai e volta entre a Europa e a Ásia, principalmente, não só, mas principalmente entre a Europa e a Ásia, todo o outro restante das mercadorias. Então eles não têm por que estar se preocupando por enquanto. Mas veja, a Turquia é da OTAN, o Catar está lá, mas não tem marinha, botaram um monte de país sem marinha, né, para o tal do bloqueio naval, ajudar a Arábia Saudita. Foi o Paquistão, foi o Egito, foi a Turquia. Eu vou me ater a esses três membros, porque a eles é dado um pouco de importância. Os outros não têm nenhuma importância. É a Arábia Saudita sozinha que provocou esse breu. A Arábia Saudita e os americanos, que não foi sem o conhecimento dos americanos e dos sionistas, né? Porque eles procuram dividir todo mundo para colocar no breu. É o melhor, né? O dividir para conquistar. Portanto, o que ocorre? Ao fazer essa coalizão, a OTAN, ao participar através da Turquia, ou a Turquia, pura e simples, se não provocar o restante, e tal, numa tentativa de bombardear o Iêmen, eles vão bombardear? Vão, com certeza que vão. Só que o Iêmen já tem estrutura, já tem estatura, já é grandinho e pode responder. Veja que no ano passado, em 2025, o próprio Gorbachev foi destruído com a sua frota, a sua armada da Europa, ali na região do Mar Vermelho pelos Houthis. Ele foi lá e ele saiu de lá derrotado, ele se rendeu às condições de lá. Então, veja que ao tentar abrir, sem desfazer o bloqueio que a Arábia Saudita fez, o chamado bloqueio aéreo, e aos portos do Iêmen, em vez de voltar atrás, dizer que perdeu e acaba com o tal do bloqueio iemenita, eles tentaram criar uma coalizão para se safar, mas já sofreram, a partir dessas ações, destruições nas suas refinarias mais avançadas, e tanto no porto de Iambu, quanto lá no lado oriental do gasoduto, eles já sofreram ataques, já sofreram destruição, inclusive pela ação dos xiitas do Iraque, né, lá na região norte. Então, nesse momento, veja só, a Turquia não participou da brincadeira que foi que a Arábia Saudita mais os Estados Unidos fizeram, mas está querendo entrar nessa história. Provavelmente ela não vai entrar com os aviões dela, né, com coisa da OTAN. Vai fazer igual os americanos sempre fizeram, e os britânicos, quando Israel teve que enfrentar as chamadas guerras árabes. Vão participar com os aviões pintados da Arábia Saudita, né, para colocar, para bombardear o Iêmen. Provavelmente vai ser por aí, para não chamar a atenção do Iêmen. Por quê? Porque, por enquanto, o estreito está fechado parcialmente. Mas essa coisa pode pegar fogo e aí o Iêmen fechar totalmente, bloquear totalmente. O Iêmen tem como escalar isso? Tem como escalar. Alguns atores estão entrando nessa seara, e aí entrou agora a história do Paquistão, né, e do Egito. O Iêmen tem como escalar, e tem como escalar completamente. Portanto, o Paquistão também, além de participar da chamada tentativa de negociação entre o Ocidente, o Império de Gorbachev e o Irã, na guerra que eles estão conflagrando, o Paquistão ganhou voto de confiança. O Paquistão está tentando ganhar prestígio junto à China. A China está dando suporte a ele. Ele não pode correr o risco de jogar isso fora. Bombardear o Iêmen é um aliado do Irã. O Irã pode responder. Ou seja,
o Paquistão está andando no fio de uma navalha totalmente complicada. E não é o fato de ele ter bomba atômica que minimiza a situação dele com o Irã se tiver que haver um conflito. Porque o Paquistão tem uma parcela muito grande da população que é xiita e que derruba governos. É a mesma coisa do Irã, do Iraque. E que derruba governos se sentir traída pelo governo de plantão. Portanto, o governo que está atualmente no Paquistão, ele está andando num fio de navalha por conta dessa situação. Ele não pode jogar fora a oportunidade do papel que ele está tendo de negociador nessa situação do conflito do Irã com os Estados Unidos. E por quê? Porque ele perde muito mais se deslocar as ações dele contra a China do que ganha com os americanos. Percebe? Os americanos estão, inclusive, os adversários, os inimigos figadal dele. Os americanos estão lá obedecendo ordem de sionista. E é uma coisa que é dicotômica com a percepção do Paquistão. Né? É uma coisa que não casa com o comportamento do Paquistão. Então, existe um jogo muito misturado, mas a verdade é a coalizão da Arábia Saudita corre o risco de tornar pior a situação em que ele está entrando. Veja, o estreito estava aberto, do mesmo jeito de Hormuz. O estreito estava aberto. O fato de tomarem essas atitudes impensadas, malucas, translocadas e mal planejadas, levaram os dois estreitos a serem fechados. Né? Então, a coisa está mais ou menos por aí. Então, entramos no mês que está correndo o prazo e entramos na situação em que o Império está correndo risco, já está em fuga das bases árabes, já iniciou o processo da fuga, porque as bases já estão totalmente destruídas. E a Europa está ficando atenta, está se escondendo para não tomar nenhuma atitude nessa guerra, porque ao tomar atitude nessa guerra, mesmo como OTAN, eles vão se tornar vítima tanto no Estreito de Hormuz quanto no Estreito de Bab el-Mandeb. É um perigo muito grande. Portanto, esperemos, porque nesses próximos dias só sobrará loucuras para Gorbachev. Loucuras. O mundo pode esperar porque não existe possibilidade de sensatez saindo daquela cabeça. Portanto, coisas absurdas podem se esperar nesses próximos dias. Muda a realidade final do conflito? Não vai mudar. É o que eu digo. Se usar a bomba nuclear, não muda, não trafega por outro destino, não vai a outro mundo. Israel não vai mudar, não tem diferença nenhuma. Muito pelo contrário, esse instrumento colocado no atual conflito, ao invés de simplesmente recuar e se render, ele é um instrumento que vai levar a uma derrota grave, estrondosa do Ocidente. E não está deixando brecha para a ação da China. Vejam bem. Beleza? Estamos aqui, vamos tentar ver o que vai acontecer mais. Eu volto a chamar a atenção de vocês. Inscrevam-se, marque a sinetinha, faça seus comentários, diga alguma coisa mais leve, mais alegre, faça algum presságio, vamos dizer assim, mais promissor para o futuro que nos pertence, o futuro que nos aguarda. E também ouça o W Pueblo, que ele está aí para cantar mais algumas coisas interessantes. Beleza? Um abraço. A fonte secando nem peixe nem pão, uma flor murchando, primavera já é, um canto chorando memórias de Antão, o sono chegando, existência efêmera,
e o sol porém a estender a sombra, o corpo inocente sob a alfombra. Vim te desejar, descansa em paz, Guarani Kaiowá, marcando lugar, rua que jaz, Guarani Kaiowá. Lele, 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 papapararara. Lara, 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 iriri, chikum, liriri, papum, liriri, da, lara.